Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa sexta aula. É chegado o momento de falarmos sobre a relação da sociedade. A gente veio aí nas nossas aulas, nas duas últimas aulas principalmente, falando a respeito da relação da qualidade com o espaço urbano e com a edificação. E a gente vem entendendo um pouquinho sobre que os critérios que nos auxiliam a falar sobre essa produção, sobre essa relação qualitativa dos espaços, envolvem muito a questão do usuário. Tanto a cidade quanto a própria edificação, ela traz essa discussão de que ela é qualitativa ou não, de acordo com as necessidades e expectativas atendidas pelo usuário, né, para as atividades desse usuário. Então, conforme a gente veio aí conversando nas nossas aulas, né, reconhecendo a importância das discussões da arquitetura e do urbanismo e falando também sobre a relação importante que a gente estabelece com a criação desse espaço, quanto nós, profissionais arquitetos, temos a obrigação de pensarmos nesse contexto, seja ele urbano, seja ele arquitetônico, falando sobre essa relação tão importante, é entender também sobre para quem projetamos. E aí a gente entra numa discussão que é muito importante, uma relação que eu acho que seja que vai nos trazer bastante reflexão e que vai pensar também sobre uma ótica de para quem produzimos dentro de uma discussão maior, que é a sociedade. Então, quando a gente fala sobre o usuário, a gente está falando lá sobre a unidade daquela edificação, sobre a unidade daquele espaço urbano, sobre a relação em que a gente está inserido naquele contexto. Mas e a sociedade, né? A gente entende que esse usuário está inserido num contexto, numa organização. E quando ele está inserido nesse contexto, nessa organização, a gente entende que estamos falando, então, sobre a relação da sociedade. E essa nossa unidade de estudo, a gente fala sobre isso. Qual é a relação da sociedade, né? Quais são as discussões que são importantes para que a gente entenda toda essa relação, para que a gente consiga consolidar toda essa ferramenta enquanto objeto de projeto. E esse é um caminho que eu gosto muito de trazer. Entender que a sociedade, ela é sim uma vertente para a nossa produção. Eu preciso olhar para essa sociedade, eu preciso entender onde estou inserindo esse usuário, onde estou fazendo essa minha produção, é que a gente vai conseguir saber qual é o produto ao qual a gente está elaborando o nosso trabalho, o nosso projeto. Então, esse é um ponto aí de extrema importância para que a gente consiga reconhecer esse nosso caminho. E essa unidade a gente está focado, então, em falar sobre a proposta do que é essa sociedade, do que é essa relação, de quais são as produções importantes e como a gente consegue caracterizar sobre uma ótica projetual, que eu acho que é o ponto mais importante aqui, a gente entender se a sociedade ela é importante, como é que eu consigo trazer essa resposta para a minha produção, para a minha relação da sociedade. Então, vamos iniciar a nossa aula pensando um pouquinho sobre o que de fato é sociedade. E aí eu acho que vale a pena a gente entender que mesmo quando a gente fala sobre essa relação do contexto do lugar, da produção desse lugar que a gente veio falando aí nas nossas últimas aulas, a gente vai ter discussões diferentes para as diferentes disciplinas. Então, a geografia vai falar sobre o lugar, sobre uma ótica, a sociologia vai falar sobre o lugar, sobre outra abordagem, a arquitetura vai trazer a relação sobre outra organização. E aqui não é diferente quando eu falo sobre a questão da sociedade. A sociedade para a arquitetura, ela tem um valor, ela tem um peso, ela tem uma discussão, ela tem uma linha de contribuição. A sociedade para a geografia, ela vai ter outro caminho, para a sociologia, outra relação, para a psicologia, outra proposta. O que importa aqui é que a gente entenda o que a sociedade vai trazer nessa nossa discussão de projeto, tá? Então vamos lá. O que a gente entende como sociedade? Que os seres humanos eles são agentes sociais, que são constituídos numa relação de um espaço social. E a gente já viu o que é esse espaço social. É entender o momento em que eu tenho a interação entre as partes para a minha produção. Então, se os seres humanos, os usuários, eles são agentes sociais, nós precisamos reconhecer que essa produção social ela é organizada a partir de um espaço, a partir de um local. Então, essa sociedade ela precisa de um espaço físico para que ela possa atender às suas demandas, para que ela possa reconhecer a sua produção, para que ela possa estabelecer todo esse produto. A sociedade ela é parte integrante e essencial da formatação de um espaço físico. Eu acho que todas as nossas aulas nós falamos sobre isso, que eu falo sobre arquitetura, que eu falo sobre urbanismo, sobre a ótica do usuário. Eu preciso de um usuário para fazer com que aquele espaço ele funcione, para fazer com que aquele espaço ele tenha
a vida, né? Ele seja um espaço de vida, que é o termo que os autores utilizam aí para discutir o ambiente construído. Então, aqui a gente já está correlacionando que para eu ter uma sociedade eu preciso de um espaço físico e para ter um espaço físico eu preciso de uma sociedade. O espaço físico é resultado das necessidades dessa sociedade sobre a ótica cultural, sobre a ótica econômica, sobre a ótica social. Ou seja, eu tenho vários parâmetros que fazem, né, que eu consiga construir esse espaço físico. E essa é uma produção bem legal. Quais são esses parâmetros? Eu entender que a sociedade ela precisa de diferentes frentes distintas, né? De atribuições que sejam diferentes, ou sobre a ótica cultural, sobre a ótica econômica, sobre a ótica social. Quando eu volto a essa minha discussão lá atrás, quando a gente começa a discutir cidade, né? Urbanização, organização, e um dos pontos chaves na história é falar sobre o processo da Revolução Industrial, a gente entende que lá atrás a cidade começou a ser massificada, a ser densificada, porque eu precisava trazer cultura, economia e espaço de socialização. Ou seja, a todo momento da história, se a gente for olhar para as evoluções do urbanismo, para a evolução do planejamento, nós vamos chegar nessa mesma resposta, que eu preciso de um espaço cultural, que eu preciso de um espaço econômico, que eu preciso de um espaço social. Então, são pontos aí importantes para que a gente consiga entender o que é a sociedade. E aí, para trazer isso sobre uma função mais de definição, né, o dicionário vai trazer para nós que a sociedade ela é um pressuposto da compreensão das atividades desse ser humano em conjunto. Ou seja, a sociedade é a forma como eu organizo vários seres humanos distintos. Imagine se eu estivesse numa sociedade, inseridos numa sociedade, você estivesse nessa mesma sociedade e cada um fizesse o que quisesse, né? Cada um tivesse ali, não tivesse regras, não tivesse organização, orientação, produção. Então, assim, não seria um caminho legal, não funcionaria. Não só para a operação dessa sociedade, quanto também para a relação do espaço urbano. Então, aqui a gente entende que a sociedade ela nasce nesse conceito, e aí sim, ela vai ter a mesma função para as diferentes disciplinas que falam sobre a relação da sua organização, da forma como elas precisam operar de modo organizado, estabelecer de modo efetivo para que funcione. Sem essa organização, sem essa operação, a gente não consegue, então, trazer um processo de solução para esse espaço. Então, é sempre lembrar, sociedade, organização. Sem organização, eu não consigo amparar o que é social. Eu não consigo amparar o que estabelece o controle, a orientação e a organização desse contexto social. Então, para Martins, ele coloca que o termo sociedade ele diz respeito a uma organização que ela é consciente e que tem como base o estudo nas ciências sociais. Esse é outro ponto muito importante. Quem estuda a sociedade, quem define a sociedade, quem estabelece esse caminho social, né? Em sua abordagem, então, a sociedade é contrária à ideia da comunidade, entendendo que as relações sociais elas são vínculos de interesse e que promovem articulações de formação natural. Vamos traduzir isso de uma forma mais simples? A sociedade ela acaba sendo estabelecida de modo muitas vezes até inconsciente, ou seja, os vínculos, as associações que acontecem, muitas vezes elas não acontecem de forma necessariamente estabelecida. Então, ali, naquele contexto, naquela sociedade, vai ficar pessoas com essa característica, pessoas com essa função, com essa atribuição. Não, não é assim na prática, né? As pessoas elas vão se organizando de acordo com uma articulação que é chamada como uma articulação natural, em que a gente não consegue definir quais são as características unitárias. Então, por isso que a gente fala que a sociedade ela tem muitas atribuições, muitas características que sejam diferentes, para que a gente consiga ter, então, a intenção de uma produção, de um interesse, de uma articulação comum. O que isso quer dizer? Que cada vez mais a gente entende que por mais que esses interesses eles sejam semelhantes entre as pessoas, que a gente vai ter uma relação muito distinta entre as necessidades, entre as funções e principalmente características daquela população, daquela sociedade, naquele espaço. O que torna muito mais complexo produzir um projeto para uma sociedade dessa forma, né? O que torna muito mais difícil articular essas informações, articular essa produção de forma bastante intuitiva, bastante orientativa e bastante produtiva. Ou seja, preciso sempre reconhecer
que a minha produção ela tem que olhar para essa sociedade, ela tem que olhar para essa função, ela tem que olhar para essa atribuição de modo diferente. Porque as pessoas elas têm necessidades, elas têm anseios, elas têm expectativas diferentes. E aí vale um parênteses importante, que é quando a gente fala assim, quando eu estou elaborando um projeto, quando eu estou produzindo um projeto, como que eu consigo levantar essas informações, né? E a gente tem ferramentas como o briefing, programas de necessidades, que nos auxiliam a reconhecer a necessidade daquele contexto, daquele usuário, mas a gente precisa ir mais além, porque para eu entender a minha necessidade enquanto cliente, eu preciso entender qual é a sociedade que eu estou inserida, qual é o contexto comum, cultural, social, econômico que eu preciso reconhecer para fazer disso a minha produção, para fazer disso meu estabelecimento. Então, quando a gente fala lá sobre a produção, por exemplo, de projetos, trazendo a relação do conforto ambiental, que é um exemplo super legal que a gente precisa cada vez mais trazer isso com mais afinco, né? A gente vai entender que eu preciso olhar para o local que ele está inserido. E esse local que ele está inserido, porque eu não falo somente sobre o meu edifício, né, que eu estou construindo, mas eu falo sobre todo aquele contexto que acontece ali ao redor daquela produção. E esse local que está inserido, ele é a resposta dessa ação social. E essa ação social, ela é a resposta da minha sociedade. Ou seja, eu consigo trazer critérios, condições, orientações para a minha sociedade, pensando numa manutenção, pensando numa qualidade desse espaço, pensando numa produção? Consigo, porque o espaço vivenciado, o espaço de vida, ele é resultado das atividades, do cuidado, do manejo dessa sociedade. Então, a sociedade, ela tem uma responsabilidade gigantesca sobre o espaço urbano e sobre a edificação. Então, não adianta a gente pensar assim, eu resolvi lá, fui lá, entendi quem que é o meu cliente, fiz o meu projeto, estabeleci toda a minha produção dentro dessa relação, mas o que eu consigo trazer enquanto ambiente social para essa minha discussão? Então, é sempre essa pergunta que a gente precisa fazer. Numa questão residencial bem sério, né, bem coerente, e numa questão residencial também. Então, o comércio, a gente precisa reconhecer quem é o padrão social que a gente está produzindo, e residencial também, porque eu não tenho como fazer condições que não sejam coerentes naquele espaço social, coerentes para aquela sociedade e trazer essa solução de forma não agregativa. Então, o que eu gosto de quando a gente chega nesse momento de entender? Que essas relações, elas são vínculos e interesses que acabam acontecendo de forma natural, mas que a gente tem total responsabilidade sobre a nossa produção. Nós temos total responsabilidade sobre como esses ambientes, esses espaços, eles estão sendo vivenciados e eles estão sendo trazidos para essa nossa produção. Então, nós profissionais, além de falarmos sobre a relação da produção desses espaços, nós precisamos ser capazes de trazer um processo de conscientização, de treinamento, de orientação, de produção de forma bastante prática, tá? Então, são condições que vão ser aí para nós muito importantes, muito coerentes, para que a gente consiga ter um bom resultado, uma boa produção. Dando sequência aqui. Quando a gente fala sobre o contexto do que é a ciência social, e a gente está entendendo lá, a ciência social, ela traz essa relação, ela traz essa produção, essa análise sobre a ótica da cidade, da sociedade, entendendo, né, sobre a sua implantação dentro de um espaço vivenciável. As ciências sociais, ela vem pensar não só na organização, mas ela vem entender o desenvolvimento, o funcionamento, a organização dessa sociedade, pensando nesses aspectos que estão relacionados não só ao que a gente está vivenciando hoje, o que é a necessidade do hoje, né? Nós estamos pensando, então, na relação das origens, das histórias, dos conflitos, das características, dos hábitos culturais, dos hábitos sociais, ou seja, o que eu,
profissional de projeto, preciso reconhecer enquanto necessidade, e aí eu gosto muito de trazer isso, né? O quanto é importante que a gente conheça as histórias. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas por que eu preciso estudar a história de tal coisa? Por que eu preciso entender aquilo lá? Porque eu preciso contextualizar. O projeto, ele traz isso, né? O projeto, ele tem essa potencialidade de contextualização dentro de um cenário. E esse cenário é um cenário tão importante para nós porque a gente está produzindo ele. Lembra lá atrás, em uma das nossas aulas, que a gente falou que nós somos responsáveis, nós somos agentes de produção desse espaço, nós precisamos trazer as informações de forma agregativa, pensar na paisagem urbana, pensar na morfologia urbana. Eu tenho um impacto direto como as pessoas vivenciam aquele espaço, porque a minha produção, ela é vivenciável. Então, se eu estou lá andando num parque e passo por uma via, né, por uma rua, que eu tenho lá vários edifícios de características arquitetônicas diferentes. As percepções que esses edifícios eles causam a mim são percepções passíveis da minha memória, da minha relação, da forma como eu vivencio a cidade. E que claramente pode ser muito diferente para você, para o seu vizinho, para o seu auxiliar, enfim, para qualquer relação que a gente vá criar com esse espaço, ele tem uma história. E essa história, ela só é possível de ser trazida porque nós precisamos reconhecer as características, as particularidades. E aí eu não posso falar sobre isso sem uma avaliação, né? Sem uma pré-avaliação. E é por isso que eu tenho a disciplina da ciência social. Então, a ciência social, ela fala, sim, sobre a organização dessas sociedades, né? Que é necessário entender sobre critérios, padronizações, orientações, mas ela vem falar para a gente sobre como estudar os conflitos, como estudar as características, como pensar nesse hábito social, como trazer a relação da arquitetura frente a essa discussão. Então, a arquitetura, ela tem um viés bem direcionado à condição, a arquitetura e urbanismo, né, das ciências sociais, porque ela nos traz respostas para onde estamos produzindo, para como estamos produzindo e qual é a nossa inter-relação social. Então, a gente precisa aqui, nesse momento, ter a consciência de que a arquitetura ela é um instrumento social que vem trazer para nós possibilidades, soluções, orientações, atribuições, pensando nessa relação das características, dos hábitos, nas funções, nos propósitos, nas relações em que a gente está se estabelecendo aqui dentro desse contexto, tá? Então, é bem importante que a gente tenha essa relação bem clara. E aí, se tem uma forma que eu gosto muito, é a gente sempre conseguir trazer, a gente sempre conseguir listar os termos, né? Então, sempre que a gente falar aqui, ó, sobre ciências sociais, claramente eu estou fazendo alguma relação, trazendo alguma proposta com a condição da sociedade. A ciência social, ela nasce para estudar a sociedade. A ciência social, ela nasce para trazer essa função, para trazer essa atribuição de forma bastante agregativa, né? E de forma bastante funcional. Então, dando sequência, o que é importante que a gente consiga compreender aqui? Que quando a gente fala sobre a relação da sociedade, a gente vai entender que a sociedade, propriamente dita, ela é uma organização que veio sendo criada ao longo da história e que reconhece, então, a proposta de que é importante que haja o estudo sobre essa discussão. E pensando sobre isso, então, o que a gente entende, né? Desde quando a gente fala sobre sociedade, né? Desde qual é a relação que a gente consegue consolidar a sociedade como uma estratégia realmente de organização. Então, o que a gente entende? Que a relação do homem paleolítico com a caverna, embora a gente não tivesse uma moradia fixa para ele, a gente já falou um pouquinho sobre isso nas nossas aulas anteriores, a gente entende que havia esse raciocínio de retornar para um espaço que tinha essa função de abrigo, que tinha essa função de organização e que principalmente traria uma relação de organizacional para essas pessoas que estariam ali utilizando aquele espaço. Então, a intenção nesse contexto é que a gente tivesse um lugar de segurança, em que quando tivesse fome, quando fosse necessário as relações de guarda de instrumentos, acasalamento, se tinha um espaço apropriado para essa relação de vínculo entre
o usuário, né, entre o ser humano e a própria relação do local físico, do espaço físico. Então, isso a gente vai ter que a caverna ela vai ser o primeiro lugar que a gente tem esse raciocínio, em que se praticava toda essa relação dos rituais, se praticavam a relação das artes, e que também eram os motivos para que a gente conseguisse, então, a partir dessa organização, fixar-se as cidades. Então, a gente fala que a marcação da relação da sociedade, da organização, do processo de urbanização é a Revolução Industrial, mas a gente já vê indícios muito anteriores a essa discussão que fala sobre a forma de organizar-se, o modo em como há aproximação natural entre esses usuários, entre as pessoas, e que eles vão se organizando, se estabelecendo dentro de um contexto, dentro de uma produção, de uma possibilidade de produção. Então, aqui fica a minha ideia de que vocês precisam estar atentos sempre a como a arquitetura vai se consolidando ao longo da história, muitas vezes nem sendo estabelecida como arquitetura ainda, como é o caso da discussão ainda na era do Paleolítico, por exemplo, em que a gente não tem todo esse raciocínio, esse registro, essa formalização, esse estudo, mas a gente já tem uma produção bem importante, que é reconhecer esse processo de organização dentro dessa relação espacial. O que eu gosto muito quando a gente traz essa proposta de estudar a sociedade, né? Que a gente tem alguns fenômenos que são evidentes dentro do nosso contexto, que acontecem e retomam e se estabelecem a todo momento e que são importantes para a nossa discussão. O primeiro deles é falar sobre o processo da globalização. Então, a globalização, ela fala sobre essa ideia de tornar-se global, em que a gente começa realmente a trazer muitas conexões entre as partes, entre as pessoas, para que a gente consiga dispor desses bens de consumo, importar, exportar produtos, informações e trazer isso de uma forma mais próxima. Então, as sociedades, elas se organizam dentro de um território, dentro de um processo, mas ela tem possibilidade de aproximação com outras sociedades, com outras relações, com outras organizações. Então, a globalização é o tornar-se global. Já a relação da industrialização, que foi lá um fenômeno que estabilizou, que reconheceu, que estabeleceu muitas condições para nós, é quando esse ser humano, essa sociedade, essa organização, ela sai de um raciocínio de agricultura, de manufatura e quer entrar num processo industrial. O que isso quer dizer? Que entrar num contexto em que está se buscando uma qualidade de vida maior, pensando sobre a relação do lazer, pensando sobre a relação econômica, e que vai estabelecendo dentro de uma relação de organização do espaço físico, que é o que aconteceu com a Revolução Industrial. Então, as pessoas estavam lá no campo, saíam do campo, migravam para a cidade, sem muito entendimento sobre como as coisas aconteceriam, mas em busca de novas oportunidades de trabalho, de novas consolidações, e saindo desse cenário, começa-se a olhar por problemas relacionados às condições habitacionais, às condições de saúde, porque não havia a preparação para receber toda essa população. O que acontece? Com toda essa problematização, com toda essa relação, a gente precisa começar a pensar nessas estratégias com uma maior qualidade, com maior produção, com maior vínculo, né? Então, a gente começa a estudar as cidades, a gente começa a reconhecer o quanto é importante que tudo isso esteja organizado para receber, então, essas pessoas dentro desse nosso contexto. E aí a gente fala sobre a relação da urbanização. Então, todos os fenômenos que a gente estabelece, todos os fenômenos que a gente consegue reconhecer enquanto ferramenta, enquanto produção, a gente vai se deparar com o conceito de urbanização. Então, a urbanização ela é a condição dessa transformação de um ambiente que ele é rural e está se tornando urbano, em que a gente está falando sobre novas formas de se apropriar, novas formas de consumir, novas formas de mercantilizar as cidades, as culturas e as paisagens. Então, é como se eu olhasse para toda essa produção, é como se eu olhasse para todo esse raciocínio e entendesse que alguém está olhando, alguém está estudando todas essas propostas e todas essas possibilidades. Então, são pontos aí bem importantes para que a gente consiga estabelecer, para que a gente consiga trazer esse raciocínio dentro da nossa produção e claramente também pensar aí em todo esse nosso processo de organização.
Urbanização talvez seja o termo que a gente vai retomar durante toda a nossa vida profissional, porque a gente vai estar sempre falando em formas de pensar, em condições de pensar no ambiente, em condições de pensar no espaço, nas cidades, na cultura e na paisagem. É nossa obrigação, é o nosso raciocínio de produção. Então, a gente precisa claramente falar sobre o processo de urbanização. E aí a gente começa a entender sobre o que se trata, né? Sobre o que falamos dentro de uma reflexão que estabelece o raciocínio da sociedade. Então, como que eu consigo falar que a sociedade ela está organizada, ela está reconhecida, ela está estabelecida dentro desse nosso contexto? Então, primeiro é falar sobre o processo de constituição. Depois falar sobre o processo de reprodução e pensar então nesse processo de transformação. Ou seja, essa sociedade é uma sociedade que ela se configura, que ela explica quem mora ali. Então, quem mora ali? O indivíduo, o usuário. Em que a gente precisa pensar nesse comportamento individual, pensando nessa expressão cultural, nessa estrutura social e como essas pessoas estão ocupando esse espaço, como essas pessoas estão agindo, como elas estão incorporando, reproduzindo percepções, valores, esquemas, provenientes então de uma realidade que é maior, que vai além delas, né? Então, quando a gente fala lá sobre a discussão do que é essa sociedade que se transforma, do que é essa estrutura que está buscando reproduções de percepções, de valores, de esquemas, a gente está sempre preocupado em o que precisamos olhar para estar sempre atentos às relações da sociedade, para estarmos, então, sempre atentos a todas as possibilidades que nós temos dentro desse cenário. Esse é um ponto importante, porque a sociedade, assim como a cidade, ela é um bem absolutamente dinâmico. Está em constante transformação e que a gente precisa estar sempre indo e vindo para retomar, então, esses contextos e essas possibilidades. Então, são pontos aí de absoluta importância que a gente precisa se reconhecer, que a gente precisa trazer dentro desse nosso cenário, que vai buscar, então, reconhecer a consolidação do que a gente está chamando, então, como sociedade. E aí a gente chega nesse raciocínio de que a vida em sociedade ela é uma das tarefas mais importantes, ou seja, eu falar da vida social, e lembra lá quando a gente falou sobre ambiente construído, a gente falou sobre isso, né? O ambiente construído é o espaço de vida, o ambiente construído é onde a gente tem a vida social, onde a gente tem essa possibilidade de colocar cidades em operação. Eu vou falar sobre modelos de sociabilidade, eu vou estabelecer características do homem, como esse ser social, como formas de poder se colocar dentro desse contexto, ou seja, são características que são intrínsecas a essa realidade, em que a gente consegue se referir a todo esse modelo, toda essa produção, toda essa atribuição, para que a gente fale sobre as tarefas. E aí eu gosto muito de ter esse raciocínio, porque a gente chega no momento em que a gente precisa entender que a sociedade, ela tem, sim, muitos direitos, né? A gente precisa pensar em todo esse direito social, em toda essa contribuição, toda essa amarração, toda essa consolidação, mas se tem muitos deveres. E um dos deveres que a sociedade tem é sobre o cuidado com o local que ela está inserida, é sobre o cuidado sobre esse espaço de vida. Então, são pontos aí importantes para que a gente entenda que a vida em sociedade é uma das tarefas mais importantes, porque a gente fala sobre a relação da vida social. É onde eu vou configurar um modelo de sociabilidade, de características do homem como ser social, com as formas de poder colocar, então, toda essa relação dentro do contexto da cidade. O que mais a gente consegue ver dentro desse cenário que é importante? Eu vou reconhecer elementos que são culturais, absolutamente culturais. O que são esses elementos culturais? A forma como a gente vê conhecimento, a gente vê em técnicas científicas, a gente vê crenças, sistemas éticos, sistemas metafísicos. Então, a forma como a gente vai falar sobre essa expressão estética também vai reconhecer toda essa promoção, toda essa relação do que a gente está inserindo dentro desse contexto. E é assim que a gente vê que a sociedade ela permite uma inter-relação entre as suas partes, ou seja, entre a relação da sua função para constituir então um funcionamento, uma transformação de todo esse processo de sistema, todo esse processo de operação. Então são considerações muito importantes para que a gente consiga entender onde estamos, como estamos e qual é a forma que a gente consegue se consolidar dentro desse cenário, dentro desse contexto, né? Então são ferramentas aí de absoluto raciocínio, de absoluta formatação, que deve ser trazido para nós dentro desse reconhecimento. E olha que legal, né? Falar então sobre a operação cultural, sobre a operação estética e ainda assim trazer toda essa formatação
que nos garante, então, todo esse sistema operacional, toda essa relação e toda essa atribuição. Bom, e nessa última etapa que a gente fala sobre a relação da sociedade, a gente precisa entender um pouquinho sobre as possibilidades de discussão dentro desse raciocínio social. E a primeira delas é pensar em uma sociedade que ela deve ser uma sociedade escolarizada, em que a gente define como um dos pilares dessa organização social e entende a responsabilidade à frente, olhando aí para a relação do futuro promissor. Então, entre várias discussões que a gente tem, todas as vezes que nós falamos sobre a relação da sociedade, da qualidade dessa sociedade, claramente a gente se depara com a discussão da escolarização. Pensando a longo prazo, pensando na relação do futuro, nós precisamos saber produzir, promover a relação da escolarização, né? O quanto a gente precisa munir essa sociedade de informações, munir essa sociedade de relação, de embasamento teórico, científico, para que a gente possa discutir, então, as relações do futuro. Esse é um ponto tão legal, porque a gente vê assim, muitas das coisas que a gente vivencia hoje, elas são melhores ou piores em decorrência, claramente, de uma sociedade que foi ou não foi munida de informação teórico-científica, né, técnico-científica. Então, são pontos importantes aí para a gente falar sobre a relação da sociedade escolarizada. Quando é uma sociedade voltada para a relação mais cientificista, ela vem falar de uma sociedade que acredita na relação da ciência, em que a ciência ela é um objeto, ela é um estudo, ela é uma necessidade, ela é uma transição importante sobre a relação da organização e da ordenação do mundo. Então, esse processo de razão médica, esse processo que a gente fala aí sobre a discussão da sociedade, em que a sociedade precisa estar escolarizada, em que a sociedade precisa ter essa discussão, essa atribuição, essa produção de uma forma mais organizada, a gente vai acabar nesse raciocínio sobre a importância da relação da ciência. E não fala-se mais sobre as discussões, fala-se mais sobre aquela condição, aquele raciocínio, aquela produção dentro do espaço, se a gente não pensar nessa proposta, se a gente não pensar nessa solubilidade que envolve a discussão da escolarização e da discussão médica. Então, são pontos importantes quando a gente está pensando aí na relação do futuro desse processo social. Já falando, então, sobre a discussão de uma atribuição mercadológica, isso quase todas as sociedades elas se deparam com essa vertente, não propriamente dito pela sua condição, mas pela sua necessidade, né? Por que eu falo sobre isso? Por quê? Porque eu preciso reconhecer que esse processo econômico, esse processo de organização, de defesa do mercado, de orientação, de produção, ele é necessário. Se a sociedade é um elemento organizado, se a sociedade é um bem social que precisa estar reconhecido, estar estabelecido dentro desse contexto, a gente precisa ter um raciocínio de produção e de operação que vai ser importante dentro desse nosso cenário. E pensando nesse nosso cenário, a gente tem processos de organização, nós temos processo de orientação em que a gente tem os interesses econômicos como um eixo de organização. Então, claro, a gente fala sobre escola, a gente fala sobre ciência, a gente fala sobre economia, mas claramente a gente precisa de uma sociedade que discute economia, de uma sociedade que traz a relação da sua defesa para que a gente consiga trazer, então, esse raciocínio do que de fato é uma sociedade, do que de fato é uma operação e como que a gente consegue organizar. Então, aí são 3 pontos que são essenciais. 1, de vivência do hoje e 2, de escolarização e de discussão médica, pensando aí na vigência dessa sociedade, no estabelecimento dessa sociedade como uma operação. E já a sociedade medicalizada é quando a gente fala que os problemas sociais eles são vistos dentro da relação da ciência médica como uma patologia. Então, entender que há formas da gente buscar soluções para o que a gente está chamando, então, como problemas sociais, né? Então, os problemas sociais, de fato, eles são uma condição muito permanente dentro desse nosso contexto. Eles são uma condição de operação muito significativa e que a gente precisa pensar neles
pensar neles e pensar em como solucioná-los. Eu acho que esse é um ponto importante para que a gente consiga entender. Ou seja, a gente olha para todo esse cenário, nossa, a gente está falando sobre escola, sobre medicina, sobre problemas sociais, sobre a relação que organiza a discussão econômica, e a gente entende que hoje é uma realidade. Daqui 2, daqui 5, é outra realidade. A gente vivenciou claramente um momento pandêmico, em que a gente nunca tinha vivenciado no Brasil nas novas gerações, e a gente entendeu que bagunçou e estabeleceu novas condições, novos critérios em todas as ramificações, todas as áreas, né? Então não dá para a gente ter uma única regra e seguir com ela como uma definição. A gente vai estar sempre buscando a adaptação, a atribuição e a produção daquele espaço, pensando na sua vivência, pensando na sua atribuição e no modo como nós estamos reconhecendo todos esses elementos para a nossa operação. Então, são pontos aí de extrema importância para que a gente consiga fazer esse conceito de sociedade de forma ativa e de forma produtiva. E aí, um ponto muito legal que a gente chega aí, que a gente já falou e a gente vai falar inúmeras vezes, que é entender sobre a relação da sustentabilidade, né? O próprio desenvolvimento sustentável ele vem falar de uma definição de relação da sociedade com a natureza, em que a gente está propondo uma mudança significativa dentro do processo de civilização. Ou seja, o que eu preciso reconhecer, o que eu preciso trazer para garantir que essa civilização ela seja claramente útil dentro de um contexto sustentável. Se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai se deparar cada vez mais com problemas severos como a gente tem encarado, com problemas muito grandes como a gente tem encarado sobre a relação, por exemplo, climática. A gente não falava de discussão climática como a gente tem falado hoje, né? Isso se dá muito sobre a nossa ausência de cuidado com as relações ambientais e, consequentemente, a ausência de olhar para isso, para esse desenvolvimento sustentável, como uma relação que eu vou chamar assim de obrigação, porque é uma obrigação. Cuidar do meio ambiente é uma obrigação social e que muitas vezes foi negligenciado. Foi pensado assim, isso é um a mais, isso é um anexo, isso é um... Não, não é. A gente precisa entender que tem 2 pontos que a gente precisa mudar um pouquinho o nosso conceito, que é falar sobre a relação da acessibilidade e da sustentabilidade. Isso não é um plus de projeto, isso não é um diferencial seu enquanto profissional, é sua obrigação. É aqui que a gente pensa no usuário, pensando na acessibilidade, e no meio ambiente, pensando no desenvolvimento sustentável. E aí ele vai ser um dos pontos chaves, ele já está sendo inserido nessa discussão bem prática, em que a gente está reconhecendo que pensar nesse processo de civilização, de organização, a gente vai se deparar com a discussão do desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai conhecer o que a gente chama como ecodesenvolvimento. O que é esse ecodesenvolvimento? Ele vem para dar uma resposta à necessidade de organizar esses processos ambientais com os processos socioeconômicos. A sociedade ela depende de um processo econômico, isso é fato. Mas a gente precisa organizar o que de fato econômico é necessário e que de fato a gente está falando sobre processos ambientais que precisam ser vistos, precisam ser estabelecidos para essa relação das necessidades humanas dentro da sociedade atual, então hoje eu, você, e das sociedades futuras, né? Então as próximas gerações. Então se eu não fizer o hoje, daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 50 anos, a realidade dessa sociedade ela vai ser muito difícil, porque a gente vai ter cada vez mais a ausência dessa percepção, dessa necessidade dentro dessa ótica ambiental e, consequentemente, vai estar sobressaindo a discussão econômica. Então, por muito tempo a gente fez isso, a gente viu fazer isso, a gente viu isso acontecer e agora a gente está vendo novamente que nós estamos começando a colher as consequências dessas decisões. Então, o ecodesenvolvimento é uma ferramenta primária para a discussão das relações urbanas, né? Acho que esse é um ponto principal. E aí, entre muitas discussões, uma das ferramentas que são muito ativas é a própria Agenda 21, né? A Agenda 21 ela é um plano de atuação que tem o objetivo de criar soluções buscando essa ótica socioambiental, buscando essa ótica mundial, em que foi um documento que foi assinado entre países, 179 países, que é o que a gente fala aí sobre as Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 92, no Rio de Janeiro. E que foi definida exatamente como um instrumento de planejamento participativo em que a gente está vendo o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a realidade da discussão sustentável, ecológica, é só no Brasil?
Não, ela é necessária que esteja acontecendo por todo o território mundial. E aí a gente entende que com isso, propostas que sejam unificadas, propostas que sejam vistas, que sejam estabelecidas, elas são necessárias. Por quê? Porque aqui eu consigo reconhecer toda a minha atribuição, toda a minha produção e tá todo mundo olhando para o mesmo lado. E aí, dentro dessa relação de estar todo mundo estabelecendo, reconhecendo, produzindo, a gente consegue um processo de participação maior, um olhar geral para essa necessidade. Então, vale a pena se aprofundar um pouquinho na Agenda 21, nas suas discussões, por que ela nasceu, quando que ela retoma, o que a gente está vendo dentro de atuação que foi falado ali, que foi estabelecido na Agenda 21 e que a gente vê até os dias de hoje. Então, são pontos importantes quando a gente discute a relação social e a relação econômica dentro desse nosso conceito, né, dentro desse nosso contexto. É um ponto importante porque aqui a gente não fala sozinho. Nós não estamos sozinhos, né? A gente fala sobre várias atribuições e várias produções nas suas mais diferentes atuações. E aqui é importante que a gente consiga documentar, exigir, reestabelecer novas óticas e novas produções, né? Que é um ponto essencial aí para toda essa nossa produção, né? Para a forma como a gente está vendo isso de modo ativo. E aí a gente fala sobre tudo isso e aí é onde a gente chega, né? Qual é o tipo de sociedade que a gente está querendo, né? O que a gente está buscando como essa relação? Então, a gente precisa estar sempre atento à atuação local, pensando nesse bem geral. Então, ações em diferentes escalas, do que é pontual, do que é global, pensando sempre na relação do meio ambiente, estabelecendo atividades pessoais, atividades próximas, atividades locais. É um processo contínuo, é um processo permanente, em que a gente está pensando nesse processo de educação, em que a gente vai ter uma relação de formação e educação. Lembra que lá atrás eu falei? O nosso papel não é somente produzir o espaço, é conscientizar, é treinar, é estabelecer, é reconhecer. Por quê? Porque é um processo que precisa estar em todas as etapas. Desde a etapa em que eu vou lá, entendo, produzo, reconheço, até a etapa que eu vou estar estabelecendo a educação dessa sociedade, dessa civilização. Educação que eu falo não são só as crianças, ainda que seja importante começar as atribuições nessa etapa. Educação eu falo na sua totalidade, para quem vivencia, para quem estabelece, para quem reconhece todas essas funções. O que vale falar? É um processo coletivo, é um processo participativo, em que a gente precisa estar envolvido dentro de todos esses conceitos, oportunizar decisões, avaliações dentro dessa ótica das consequências, né? Então, esse processo integrativo, ele vai pensar uma visão integrada de todos esses aspectos que são naturais, então pensando numa relação prática, natural e sociais, mas também falar sobre produção de dimensão política, de dimensão econômica, de dimensão cultural, em que a gente consegue se reconhecer e se estabelecer. Então, dentro de todos esses pontos, a gente começa a olhar para toda essa produção e entender o que eu preciso de fato estar atento enquanto profissional para que eu consiga produzir e organizar uma sociedade de forma prática e de forma ativa. E aí, uma questão importante que a gente chega é a falar sobre a relação do desenho universal, né? Lembrando aí que a gente veio falando da acessibilidade, mas o desenho universal acaba englobando uma discussão ainda maior em que a gente propõe a criação de espaços com usos que sejam mais democráticos, em que a gente tem condições mais igualitárias, pensando na qualidade de uso desses espaços. Ou seja, pensar nessa relação do desenho universal é que a gente consiga, então, permitir o uso na sua máxima extensão possível, sem a necessidade de adaptação. Então, lá atrás, vamos falar um pouquinho lá de trás. A gente entendeu que a sociedade ela vai se organizando de forma natural, que a gente recebe pessoas de diferentes produções, diferentes necessidades, diferentes atribuições. Esse é um ponto excelente para que a gente consiga entender a necessidade de trazer o desenho universal como uma produção, como uma ferramenta, como uma necessidade. De criar um espaço democrático, criar um espaço de condição igualitária, em que a gente consiga ter toda essa relação e toda essa produção de forma mais prática. Ou seja, o quanto eu preciso olhar para as necessidades das pessoas, para as suas diferentes necessidades, e tornar esse espaço mais possível de utilização, mais necessário de atribuição, sem que a gente tenha o raciocínio de um espaço com únicas decisões. Eu acho que isso é tão legal que o desenho universal eles nos proporciona uma discussão tanto para edificação quanto para o espaço urbano. O que é importante é
Eu preciso pensar nessa universalidade em que a minha representação, a minha atribuição atenda ao máximo possível de orientação e de produção dentro desse espaço. Sem que eu tenha que ficar fazendo adaptações, fazendo orientações. Não, é tentar fazer, distribuir, estabelecer esse caminho por esse viés que vai trazer, então, a melhor solução. E aí o desenho universal vai propor algumas linhas de trabalho, né? Linhas essas que são, tipo, muito importantes para que a gente consiga trazer a sua função, trazer a sua atribuição. E o primeiro delas é pensar numa sociedade igualitária, em que eu tenha objetos e espaços que possam ser utilizados por qualquer pessoa, independente das suas capacidades. Ou seja, eu preciso garantir a utilização, o acesso para todo mundo, independente da sua situação física, da sua situação que se estabelece, que limita a sua atuação. Então, o desenho universal ele vem preconizar isso. Os objetos, os espaços, eles têm que atender o máximo possível das pessoas, né, nas suas diferentes particularidades, nas suas diferentes atribuições. Outro ponto muito legal que a gente coloca é a relação da adaptação, né? O espaço ele precisa ser adaptável, por mais que ele vai ter uma condição, uma atribuição, uma ferramenta maior aí dentro desse contexto, ele precisa ser objetos de adaptação de diferentes usos para atender a diferentes preferências. Então, é aquela situação de flexibilizar, de trazer novas soluções, de dar espaços para contribuições que possam ser novas, reconhecer a adaptação, as novas funções, as novas necessidades dentro desse contexto. Então, também é bem importante aí para que a gente consiga ter essa racionalização, para que a gente consiga ter esse contexto e trazer disso, fazer disso uma área que tenha o máximo de atribuição de utilização, mas que também tenha, então, uma relação possível dentro da formatação do que é possível, é passível aí de adaptação. O desenho universal vai propor a relação do óbvio, acho que isso é uma relação importante, que deve ser a gente deve chegar nos espaços e olhar facilmente, entender facilmente o que aquele espaço precisa, quais são as suas funções. Eu não preciso ficar buscando compreender e ler aquele espaço, né? Eu preciso reconhecer as suas indicações, as suas produções, mas ela precisa ser óbvia, no sentido de que a sua comunicação sejam espaços, sejam objetos autocomunicativos, autoexplicativos. Reconhecer a ferramenta do conhecido, né? Então, permitir que esse receptor ele consiga receber essa mensagem e a gente precisa comunicar, acho que esse é um ponto bem legal, o quanto a gente precisa trazer isso, a identidade, a identificação, a comunicação, como uma ferramenta para a nossa atribuição, para o nosso trabalho. Por quê? Porque ele também faz com que a gente consiga reconhecer o que é necessário para que aquele usuário entre naquele espaço e o que é conhecido para que eu possa incentivá-lo, para que eu possa treiná-lo, para que eu possa orientá-lo. Então, são relações importantes dentro desse processo de atribuição. Seguro, né? Isso aí não discute, ele deve prevenir de acidentes, ele deve trazer a percepção de segurança, o conforto de que as pessoas estão nesse local, estão nesse objeto, estão utilizando esses pontos e tá ok, não há riscos para o usuário. Sem esforço, então, sem que eu tenha que ficar gerando um estresse nesse usuário, né, sem causar fadiga, e que seja uma relação de forma confortável, então que ele entenda que ele está ali, que esse contexto é importante, que essa relação é importante dentro dessa produção. Abrangente, proporcionando espaços e dimensões que sejam adequadas para o uso do objeto, para a mobilidade, para a postura, para o tamanho do corpo. Então, antes a gente não falava muito sobre, por exemplo, poltronas ou espaços para gestantes, poltronas ou espaços para obesos. Mas por quê? Porque a gente precisa garantir processos de mobilidade, porque a gente precisa garantir processos posturais, tamanhos de corpos diferentes. Não é só mobilidade reduzida que tem as suas particularidades, né? Cada um tem a sua função. E aí o desenho universal aplicado ao processo de habitação, que eu deixei até o QR Code aí para nós, para que a gente consiga ter acesso a esse material. É um material muito legal para que a gente consiga discutir o processo de democratizar, de facilitar e de simplificar a segurança dos espaços privativos, principalmente quando a gente fala aí dos imóveis, né? E a área comum também é um ponto importante para nós. Porque a gente vai estar falando de via, vai estar falando de equipamento, vai estar falando de passeio, então são pontos importantes. A gente estudar o desenho universal faz com que a gente tenha um outro olhar para o processo de execução, para o processo de criação,
principalmente a entender que há muitas das necessidades que são ditas pelo nosso cliente e há muitas outras que não são ditas, que cabe a nós, profissionais de projeto, né, que a gente consiga trazer e traduzir necessidades que muitas vezes ele nem imagina que ele tenha. Então, é um ponto importante. Eu sugiro que você faça a leitura desse material, que você tenha esse material de cabeceira, um material de download gratuito, então vale a pena você ter acesso aí a ele, conhecer um pouquinho sobre a produção, porque ele vai nos dar dicas e orientações muito legais, do tipo trazer aí orientações sobre dimensionamento de banheiros, que é sempre aquela dúvida, né, que a gente tem ao iniciar a nossa produção. O que eu tenho que estar atenta sobre áreas de circulação, sobre áreas de aproximação, sobre local de manobra. Então, o que eu faço se minhas áreas de manobra são de 180, 360 graus. Então, essas orientações básicas vão nos possibilitando a criação de um repertório. Acho que isso que é o mais legal. A gente conseguir trazer, então, essa discussão de forma mais ativa e cada vez mais a gente tem acesso a essas informações e cada vez menos a gente precisa ficar voltando, retomando, reestabelecendo condições básicas aí para essa nossa produção. Então, acho que esse é o ponto principal. Essa imagem foi tirada desse material, então vale a pena que vocês retomem e reconheçam aí essas informações que nos auxiliam muito a essa produção. Bom, essa foi a nossa sexta aula. A importância da gente discutir as relações da sociedade, elas são de extrema necessidade, até porque a gente vai começar a fazer discussões um pouco mais profundas que envolvem a problematização social e ambiental. Então, que a gente vai precisar estar munido de informação do que é essa sociedade, como ela nasce, quais são as suas produções e suas orientações, para que a gente consiga, então, ter a ferramenta, ter a base aí para toda a nossa produção. Eu espero que tenha sido uma aula produtiva para você. A gente se encontra, então, amanhã no nosso Let's Talk para conversar um pouquinho a respeito da nossa atividade mapa. Por favor, traga as suas dúvidas, as suas contribuições para que a gente possa fazer desse momento um momento muito efetivo e muito produtivo para nossas produções. Beleza, pessoal? Foi um prazer estar com você aqui e até a próxima.